Oi, professora, tudo bem? Então, eu estou aqui para fazer o áudio da primeira semana que você pediu para fazer. Atividade um, resumo em áudio, que eu deveria gravar os exercícios 2 e os exercícios 3, perdão. Então, vamos lá. Exercício 2. Em grupo, retomem algumas características do absolutismo e registrem pelo menos 3 delas nas linhas a seguir. Então, vamos lá. Primeira característica, concentração de poder. O rei, ele possuía autoridade absoluta sobre o governo, sem divisão de poderes. Segunda característica, direito divino dos reis. Acreditava-se que o poder do monarca vinha diretamente de Deus, justificando-se em autoridade incontestável. Característica 3. Centralização administrativa. O Estado era fortemente centralizado, com o rei controlando impostos, exército e leis. Agora, vou falar sobre a atividade 3. Após a conclusão deste tópico, faça no caderno que se pede. Faça um resumo sobre a Revolução Puritana e as principais mudanças ocorridas durante o período. Então vamos lá. A Revolução Puritana aconteceu na Inglaterra no século XVII, liberada pelo parlamento contra o rei Carlos I, que governava de forma autoritária. Os puritanos, que eram protestantes mais radicais, queriam mais liberdade religiosa e política, e a Guerra Civil terminou com a execução do rei e a criação de uma república liderada por Oliver Cromwell. Durante esse período, o poder do rei foi enfraquecido e o parlamento ganhou mais força. B. Quais mudanças ocorreram na sociedade e nas alianças entre a monarquia e a igreja? Na igreja B. Quais mudanças ocorreram na sociedade e nas alianças entre a monarquia e a Igreja Católica após a Revolução Gloriosa? Após a Revolução Gloriosa, em 1688, o rei Jaime II foi deposto e substituído por Guilherme III e Maria II, que aceitaram limitar seus poderes. A monarquia passou a ser constitucional, com o parlamento tendo mais autoridade. Também houve separação maior entre a monarquia e a Igreja Católica, que perdeu influência, a liberdade religiosa foi ampliada, mas ainda com restrições para os católicos. Olá, professora, tudo bem? Eu vou falar agora da semana 2 que eu perdi, a atividade 2, gravação em vídeo. O estudante deverá gravar um vídeo respondendo os exercícios 4 da página 27 e exercício 5 da página 28. Então, vamos lá. Então, agora eu vou explicar sobre o exercício 4. Explique com suas palavras a diferença entre a produção de mercadorias manufaturadas e a produção a partir de máquinas a vapor. Desculpa, professora, porque eu coisa errada aqui. E a produção a partir de máquinas a vapor. Então vamos lá. A produção de mercadorias manufaturadas era feita de forma manual ou com uso de ferramentas simples, geralmente em oficinas ou pequenas fábricas. Os trabalhadores precisavam fazer quase tudo à mão, o que tornava o processo mais lento e dependia muito de habilidade de cada pessoa. Já a produção com máquinas a vapor, que surgiu na Revolução Industrial, permitiu que as fábricas fabricassem produtos em grande escala e de forma mais rápida. As máquinas realizavam grande parte do trabalho, diminuindo o esforço manual e aumentando a quantidade de produtos feitos em menos tempo. Isso também levou ao crescimento das cidades e à criação de muitas fábricas. Professora, peço perdão de eu não ter decorado, é porque eu queria falar mesmo, falando assim, sem olhar para computador. Como eu disse, eu não trouxe o livro pra cá, mas eu tenho anotado no computador que eu tinha deixado. Aí, professora, eu peço perdão, que eu queria falar, mas não deu, professora. Que eu tô meio, tô conseguindo pensar pra falar. Então vamos lá. Questão 5. Quais relações você percebe entre o surgimento das máquinas, o aumento populacional e a expansão de um mercado mundial? Converse com os colegas e escreva suas conclusões a seguir. O surgimento das máquinas, principalmente com a Revolução Industrial, facilitou a produção em larga escala, tornando os produtos mais acessíveis e baratos. Com isso, mais pessoas puderam consumir bens que antes eram difíceis de conseguir. Ao mesmo tempo, o aumento da produção gerou mais empregos nas fábricas, atraindo muitas pessoas para as cidades, e o que contribuiu para o crescimento da população urbana.
A melhoria na produção de alimentos e remédios também ajudou a reduzir mortes e fez a população aumentar ainda mais. Com mais produtos sendo fabricados, surgiu a necessidade de vender para outros lugares, onde levou à expansão do comércio entre diferentes países. Assim, o mercado mundial foi se formando, com nações comprando e vendendo mercadorias entre si. É isso, professora. Atividade 4, respondi. Atividade 5, também respondi. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Caminho da História. Eu sou o Breno de Lamoura Verdun, número 4 do 8º ano E, e estou aqui para apresentar o podcast onde a gente liga os pontos entre os grandes eventos do passado. O podcast Caminhos da História. No episódio de hoje, vamos entender como a Revolução Inglesa, no século XVII, preparou o terreno para a Revolução Industrial que começou no século XVIII. Então, vamos lá! O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa aconteceu entre 1640 a 1688. Ela foi marcada por conflitos entre o rei e o parlamento, além da luta de diferentes grupos sociais por mais liberdade e poder. O resultado foi a queda do absolutismo e o fortalecimento do parlamento, com a consolidação de uma monarquia constitucional. E o ponto-chave disso tudo foi que isso abriu um caminho para uma política mais estável e favorável à burguesia, à classe social ligada ao comércio e à produção. Mudanças políticas, mudanças sociais e as mudanças econômicas. As mudanças políticas foi quando a monarquia perdeu o poder absoluto e o parlamento passou a ter mais controle sobre as decisões econômicas. Isso beneficiou os empresários e comerciantes. As mudanças sociais foi quando a aristocracia rural perdeu espaço para a burguesia, que passou a investir em indústrias e máquinas. Além disso, muitos camponeses perderam suas terras nos cercamentos e foram trabalhar nas cidades. Mudanças econômicas. Houve incentivos ao comércio, à navegação e à inovação. O capitalismo começou a se fortalecer com liberdade para investir e acúmulos lucros. O ponto-chave disso tudo foi quando as transformações criaram as condições ideais para o surgimento das fábricas e novas tecnologias da Revolução Industrial, como as máquinas. A ligação entre as duas revoluções. A Revolução Inglesa foi como um aquecimento, entre aspas, para a Revolução Industrial, que, ao acabar com o absolutismo e garantir os direitos da propriedade e da iniciativa privada, ela criou um ambiente estável e inovador. Isso atraiu investimentos e promoveu a ciência e permitiu que a Inglaterra liderasse a industrialização. O campo se transforma. Cercamentos e o êxodo rural. Durante e após a Revolução Inglesa, muitos nobres começaram a cercar suas terras para criar ovelhas e produzir lã, lucrativo na época, o dinheiro da lã. Esse processo ficou conhecido como cercamentos. Milhares de camponeses foram expulsos e migraram para as cidades, formando uma mão de obra barata e abundante, essencial para o funcionamento das futuras fábricas da Revolução Industrial. Agora eu vou falar sobre a conclusão e o geral, vou resumir tudo. Da política às máquinas, essa é a conclusão. A Revolução Inglesa não foi apenas uma mudança de reis e leis. Ela representa uma virada histórica que deu mais liberdade econômica à burguesia, e ela fortaleceu o parlamento e promoveu a ideia de propriedade privada. E essas mudanças garantiram a estabilidade política e que criaram o ambiente ideal para as inovações, investimentos e crescimento industrial. Assim, o que eu posso dizer? Que sem a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial talvez nem tivesse acontecido do jeito que conhecemos. Foi a base política e a social perfeita para chegar à era das máquinas, das fábricas e do mundo moderno. É isso, professora e galerinha. A Revolução Inglesa não foi apenas uma disputa de poder, mas uma transformação que abriu um caminho para uma nova era, a das máquinas, fábricas e cidades industriais. Nos vemos no próximo episódio de Caminhos da História.